Vocês já sabem que eu acredito firmemente que quem toma emprestado é escravo do credor, porque sua ferramenta mais poderosa para construir riqueza é sua renda. E quando você não compromete sua renda na forma de pagamentos para todo mundo, você pode investi-la e se tornar rico de verdade. O pagamento médio de um carro nos Estados Unidos hoje é de $503. Isso é simplesmente louco. Se você investir 500 em um bom fundo mútuo de ações de crescimento decente dos 30 aos 70 anos, você terá mais de $5 milhões. Apenas essa ação fará você valer 5 milhões. Não é incrível? Então eu fiquei conhecido por tirar as pessoas das dívidas, e isso muda sua vida, muda sua árvore genealógica, muda sua aposentadoria. Você se aposenta com dignidade. Você não precisa comprar aquele livro de receitas, 72 maneiras de preparar algo e amar isso. Mas você tem que fazer isso de propósito. E sair das dívidas para investir é o caminho mais curto. E o que me impressiona é que quase toda a indústria financeira se concentra em uma parte da equação, que é a parte de investir, e todos têm um monte de teorias. Eu tenho todas as letras e licenças depois do meu nome, tenho um diploma em finanças, tive todas as licenças no negócio. É incrível o número de pessoas no mundo financeiro, sejam consultores financeiros, escritores, blogueiros, qualquer coisa, que tem opiniões sobre dinheiro sem ter dinheiro e cujo histórico de ensinar as pessoas a investir e fazê-las investir é terrível. 3% do público é de onde todas essas pessoas ganham dinheiro. Eles ganham todo o dinheiro de pessoas ricas. E a maioria dos consultores por aí não querem lidar com você se você não tem dinheiro. Eles não querem sentar e conversar com você. Então, começamos a ensinar as pessoas, claro, todos esses anos atrás, como investimos, e conforme nos encontramos com muitos milionários ao longo dos anos, como eles investem. O que estão fazendo? Bem, sugerimos e eu pessoalmente invisto em bons fundos mútuos de ações de crescimento. Eu diversifico em 4 tipos: crescimento e renda, crescimento agressivo, crescimento internacional e compro fundos mútuos com pelo menos um histórico de 10 anos. Dave, você não deveria apenas comprar fundos de índice? Bem, você pode se quiser. Fundos de índice seguem o mercado, que é basicamente o mercado de ações. Então você vai fazer exatamente o que o mercado de ações fizer, seja bom ou ruim. Os fundos mútuos que compro superam o índice S&P 500 e não são assim tão difíceis de encontrar. Muitos fundos mútuos não superam o índice S&P 500, então se você for comprar isso, seria burrice, basta comprar um índice S&P 500. Mas eu compro fundos mútuos que superam o índice S&P 500, e minha carteira Mix, que acabei de descrever, quase sempre bate o mercado, porque compro fundos que superam o mercado, não é tão difícil de fazer. Você abre o prospecto e tem 2 linhas no gráfico. Uma delas é o S&P 500. Se o fundo mútuo que você está olhando estiver abaixo daquela linha do S&P 500, não compre aquele fundo. Não é tão difícil assim. Dave, você só diz para as pessoas comprarem esses fundos com taxas? Sim, elas pagarão uma comissão, tudo bem. Tenha alguém na sua vida te ajudando a investir. Todos os dados mostram que você continuará a investir fazendo isso. Mas quando você está por conta própria com todas as suas teorias e algum idiota apresentador de notícias vem no noticiário da noite prevendo o fim do mundo, o que você faz? Você resgata todos os seus fundos mútuos exatamente no momento errado, porque não tem ninguém ao seu lado dizendo não pule, não pule. Em vez disso, você está lá fora com suas próprias emoções e o apresentador de notícias, e é assim que decide quando entrar ou sair do mercado, e isso é simplesmente burrice. Todos os dados mostram que uma carteira decente de bons fundos mútuos com bom desempenho vence, e o grande negócio é realmente colocar dinheiro nos fundos mútuos. Realmente investir mostra que 74% do sucesso da aposentadoria é fazer isso. É chamado de taxa de economia. O número de vocês que colocam dinheiro versus falar sobre isso e continuamente colocar dinheiro ano após ano, mês após mês, semana após semana, em seu 401k repetidamente. É assim que você fica rico. Eu sei muito sobre fundos mútuos e deixe-me dizer, escolho fundos mútuos baseados em cerca de 80% no retorno, em seu histórico. Se o histórico estiver empatado, eu procuro o mais longo.
Eu gosto de bairros com grandes árvores de carvalho quando estou comprando imóveis. Eu não gosto de riscos, eu gosto de ganhar dinheiro. Risco, para mim, significa não ganhar dinheiro. Enfim, distribuímos em 4 tipos: crescimento e renda, crescimento agressivo e internacional. Vamos falar sobre esses por um segundo, porque existem todos os tipos de nomes para fundos mútuos e o nome do fundo mútuo te diz o que está no fundo, ok? Um fundo de crescimento e renda também é chamado algumas vezes de fundo de grande capitalização, às vezes também chamado de fundo blue chip, que são as empresas grandes e estáveis. Dos 4 tipos de fundos mútuos que eu invisto e recomendo, este é o mais calmo. Se você comparasse a volatilidade deste fundo em relação ao mercado de ações, veria que é muito mais calmo do que o mercado, e é seu amigo. Quando as coisas estão indo para baixo, é estável. Grandes empresas, entediantes, eu coloco dinheiro nesse tipo de fundo. Um fundo de crescimento está no meio. É para empresas em crescimento de médio porte. Você também pode obter fundos de crescimento em renda que superam o índice S&P 500. E há o fundo de crescimento agressivo, o irmão selvagem, mais volátil e de empresas menores. Além disso, há fundos internacionais com ações de empresas estrangeiras. Tem um parente próximo chamado de fundo global. Se você pensar em um globo, o que é ele? É tudo. Então teria empresas internacionais e dos EUA em um fundo global e seria parente de um internacional. Aliás, as empresas americanas geralmente se saem melhor do que as outras empresas internacionais, em geral como grupo. Então, seu fundo internacional será o que teve o pior desempenho dos 4 ao longo das últimas décadas. E um fundo global superará um fundo internacional, porque você adiciona um pouco de tempero nele, você inclui algumas empresas americanas geralmente, então elas são um pouco melhores. Mas pelo menos você tem algumas coisas no exterior, você não está apostando 100% na economia americana. Não que eu seja anti-americano, eu não sou, isso não é uma questão de patriotismo. É uma questão de diversificação. Então você procura por empresas baseadas no exterior que estejam em um fundo internacional e então você distribui seus investimentos através desses 4 tipos. Muito simples aqui, o ponto é fazer isso. Todo mundo fala sobre investir. O problema é que ninguém faz. Quer dizer, todo mundo tem uma opinião, e é tudo um monte de porcaria. Então você tem que parar, e erre devagar e com constância, investir é o caminho. É a única maneira de seguir crescimento e renda, crescimento agressivo, internacional. Não invista dinheiro em coisas que você não entende. Você sabe, veja todos esses atletas dos quais você vê nas estrelas da NFL, e eles perderam 10 milhões de dólares, ou fizeram 100 milhões de dólares, e tudo desapareceu. E você sabe como eles perdem o dinheiro, porque entregam para outra pessoa lidar e nem sequer olham, e depois ficam chocados ao descobrir que a pessoa era um fraudador. É assim que perde dinheiro. É o seu dinheiro. É como se fosse seus filhos. O que significa que você tem que fazê-lo se comportar. Você não precisa ter um mestrado em finanças. Não é tão difícil. Você precisa fazer isso a sério. E você tem que entender para onde o dinheiro está indo. Você precisa de alguém sentado do outro lado da mesa que não seja um vendedor, mas que tenha o coração de um professor. Eu sou uma venda fácil depois de entender algo. Mas até entender algo, não estou colocando um centavo nisso. Não estou seguindo em frente com isso. É bem simples assim. Essas foram palavras de Dave Ramsey. Dave é um empresário, especialista em gestão financeira e fornece conselho financeiro. O que você acha dessa visão de Dave? Comente abaixo e inscreva-se no canal. Curta, compartilhe e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.